abençoando essas vidas afinadas com a vontade de Deus nesta hora. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo de número 33. Vamos fazer a leitura do verso de número 18. Enquanto você localiza o texto sagrado, hoje pela manhã eu conversava com a Jane, e ela me lembrava que a gente não está tendo culto infantil, mas elas continuam cultuando a Deus, elas só não estão tendo aquele momento de culto que numa linguagem própria, como acontece durante todo o ano, mas elas estão aqui. E a tia Jane passou uma tarefa para as crianças, até que idade, Jane? Até os 12 anos, né? Eles receberam um papel, e eles têm a responsabilidade, né, ou o privilégio também, né, de fazer anotações de tudo que acontece no culto, desde a direção até a hora da ministração da palavra, até o encerramento do nosso culto. Então eles vão anotando qual foi o texto que foi lido, eles vão anotando o que foi dito, quais foram as lições aprendidas, e eu dei graças a Deus por esta oportunidade que irmã Jane está dando a estas crianças. Quem dera todos nós fizéssemos esse exercício e pudéssemos absorver ao máximo daquilo que nós estamos fazendo. E eu, ao longo da minha vida, da minha experiência, aprendi que Deus me deu a disposição de estudar para facilitar, Dudu, a compreensão das pessoas. A gente estuda muito para fazer com que a transmissão da palavra seja mais simples, seja mais objetiva, seja mais clara e, por que não dizer, seja de mais fácil compreensão até para uma criança de 10, 12 anos de idade, por que não dizer dos menores. Então, papais, me ajudem, os papais que estão aí, se o seu filho, a sua filha sentir dificuldade, vai ajudando aí. Eu vou tentar falar mais pausado, eu vou tentar fazer um exercício aqui de tomar cuidado com as palavras que eu utilizo aqui, para que essa linguagem seja mais apropriada, e fiz um acordo com ela também. Vou fazer uma leitura mais sucinta do texto, apesar de ser uma exposição de todo o capítulo 33 do livro de Êxodo, mas vou fazer a leitura apenas do verso de número 18, não porque queira reduzir, mas para facilitar então esta dinâmica que nós estamos propondo para as nossas crianças. Amém, meus irmãos? Amém? Êxodo capítulo de número 33, verso de número 18 diz: Então Moisés disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Versículo 18, capítulo 33, Moisés disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Eu quero conversar com você sobre o tema clamando pela glória de Deus. Clamando pela glória de Deus. Queridos irmãos, a oração de Moisés contida neste capítulo e de modo específico neste versículo é uma das orações mais ousadas que eu encontro na palavra do Senhor feita pelo homem. Moisés, e ela era ousada porque do ponto de vista do pedido de Moisés, Deus já havia antecipado para ele de que se alguns pelo menos intentassem o lampejo da glória do Senhor, seriam destruídos. Deus já havia dito para ele e para o seu povo que eles, a partir daquele momento, eles iriam seguir sozinhos, porque Deus não estaria mais naquele negócio, Deus não estaria mais naquela jornada. Depois dos milagres que Deus operou, tirando o povo do Egito para a travessia do Mar Vermelho e na condução da terra prometida, Moisés sobe ao templo, porque aquele povo, acostumado com uma maneira de cultuar a deuses pagãos, acostumado com um panteão, com um monte de deuses na sua vida, eles agora precisam aprender a adorar o único e o verdadeiro Deus. Eles precisam aprender a se relacionar com aquele Deus que é o Criador dos céus e da terra, que tem todo o poder nos céus e também na terra e debaixo da terra. Para isto, Moisés vai buscar orientação em Deus e passa 40 dias no monte, na companhia do Senhor, recebendo a lei do Senhor, os preceitos de Deus.
Quando Moisés volta, e antes mesmo que ele chegasse no arraial do povo de Deus, o povo de Deus já estava numa verdadeira orgia espiritual. O povo que havia professado que seria povo exclusivo de Deus, agora estava se entregando ao culto, à adoração e à devoção de outros deuses estranhos, criados pela sua própria consciência e pelas suas próprias mãos. E Deus disse o seguinte: Moisés, desce porque o teu povo se corrompeu. E é curioso quando Deus diz, o teu povo, como quem diz, não é o meu povo. Porque pessoas que adoram o meu nome não fariam determinadas circunstâncias e não estariam envolvidas com determinadas coisas. E aí a partir daquele momento, o Senhor diz, olha, vocês vão seguir a caminhada sozinhos, porque eu não estarei com vocês mais nesta caminhada. A partir de agora é com vocês e os deuses que vocês criaram para conduzirem vocês até a terra prometida. E aí Moisés entra num misto de preocupação, de desespero, de certa forma, de expectação com o que estava para acontecer. E ele diz, e ele faz essa oração ousada: Senhor, mostra-me a tua glória. Quantas necessidades Moisés não tinha naquele dia, quantas preocupações não permeavam o coração daquele grande líder, daquele homem de Deus que estava à frente daquele povo. Mas ele entendia que havia necessidade, a urgência pelo contexto da circunstância, de que a sua oração tivesse a preocupação de ver a manifestação do poder de Deus na sua vida. Nós estamos aqui para cultuar ao Senhor, mas também para apresentar a Deus a petição do nosso coração. Nós estamos aqui para adorar ao Senhor, mas também para rasgar a nossa alma diante de Deus, por pedidos que estão nos acompanhando, por necessidades que estão conosco, por preocupações que estão tirando a nossa paciência e a nossa calma. Mas eu preciso que você saiba nesta noite, há um clamor que Deus espera que eu e você faça nesta hora, e um clamor pela glória e a manifestação do poder de Deus na nossa vida. Ela é, acima de tudo, a necessidade maior e mais significativa que eu e você possa estar por aqui. Mas qual é a natureza deste pedido? O que estamos pedindo quando queremos ver a glória do Senhor manifesta entre nós? Em primeiro lugar, algo que a nossa vida nunca experimentou. Deus havia dito no mesmo contexto, e você vai ler depois, que ninguém havia visto a face do Senhor até então. As pessoas viram os milagres do Senhor, as pessoas viram a manifestação do poder de Deus, mas ninguém havia visto a glória, contemplado com seus próprios olhos a face do Senhor. Ainda que o texto diga que Moisés falava com Deus como um amigo falava com o outro, face a face, isto era um simbolismo da intimidade que Moisés tinha com Deus e de que Deus tinha com Moisés. Mas Moisés chega num determinado momento da sua vida, que não basta ver milagres, não basta ver manifestação do poder de Deus, não basta ver anjos à frente do povo, ele precisa ver a glória do Senhor na sua vida, ele precisa ver a manifestação da presença de Deus diante dos seus olhos. Irmãos, quem ora pela glória de Deus, pela manifestação da glória do Senhor, pelo brilho da glória do Senhor na sua vida, está dizendo: Senhor, a circunstância, o momento, a necessidade, a circunstância me faz buscar algo que eu nunca experimentei na minha vida, mas que eu creio que o Senhor, por sua bondade e por sua misericórdia, pode conceder, mercê a nossa petição, mercê a vontade soberana do Senhor. Em João capítulo de número 9, diz a palavra do Senhor que havia um cego de nascença à porta do templo. E naquele momento Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem crê em mim nunca andará nas trevas. E como um sermão vivo daquilo que ele estava dizendo, ele unta os olhos daquele homem, e aquele homem passa a enxergar. Quando interrogado pelos fariseus, pelos saduceus, pelos sacerdotes, pelos religiosos daquele tempo, ele pergunta: quem foi que curou você? Quem fez com que você enxergasse? Ele disse:
Quem eu sei, quem ele é, eu não sei. Eu só sei de uma coisa: eu era cego e agora vejo. E uma coisa eu sei: ele é da parte de Deus. Porque nunca na história da humanidade se ouviu falar que alguém pudesse curar um cego de nascença. Meu irmão, a glória de Deus é esta manifestação divina, é esta experiência com Deus que nos faz enxergar, que nos faz experimentar, que nos faz ver aquilo que nunca se contou na história da humanidade que Deus fizesse por alguém. Nesta noite, a emergente, a necessidade de um clamor pela glória de Deus no nosso meio. Porque talvez tenha pessoas no nosso contexto, tenha pessoas nesta casa de oração, que estão vivendo situações tão precárias, que estão pedindo para Deus: Senhor, aquilo que o Senhor ainda não fez, aquilo que eu nunca tive conhecimento de que o Senhor fizesse, faz na minha vida, porque eu quero ver a glória do Senhor nessa noite. Quem ora por isso, precisa estar preparado para ver Deus surpreendendo a cada um daqueles que estão à nossa volta, porque vamos dizer, e as pessoas vão dizer a nosso respeito: nunca vi tal coisa, bendito seja o nome de Jesus. A glória de Deus, ou um clamor pela glória de Deus, é a antevisão daquilo que Deus nunca fez por ninguém, mas que pode fazer por mim e por você, quando a gente clama e diz: Senhor, mostra-nos a tua glória. Mas orar pela glória de Deus, queridos irmãos, em segundo lugar, é pedir por uma terceira oportunidade ou por uma terceira alternativa na vida. Veja, no contexto, há duas possibilidades para Moisés. Ele diz o seguinte, Deus diz o seguinte para ele: pode ir, mas você vai sozinho, porque eu não vou acompanhar este povo, porque este povo é corrompido e pecador. Moisés disse: não, senhor, ou o senhor vai comigo, ou eu fico aonde eu estou, ou o senhor vai adiante de nós, garantido que nós vamos vencer as dificuldades que estão diante de nós, ou eu não dou um passo adiante. Ele diz: eu prefiro ficar no deserto, eu prefiro padecer necessidade, eu prefiro interromper o meu ministério, eu prefiro parar com a minha caminhada, do que seguir sem a companhia do Senhor. Mas aí Moisés, tomado pelo Espírito Santo de Deus, disse: Senhor, mostra-me a tua glória. E o que Moisés queria? Nem queria seguir sem o Senhor, e nem queria continuar parado naquela sua trajetória, mas ele queria uma terceira alternativa da parte do Senhor. Ele queria uma outra oportunidade que ainda não havia sido contemplada, não havia sido anunciada, que era poder seguir com o Senhor na direção daquilo que estava proposto para ele e para aquele povo. Sabe, queridos, talvez alguns desta noite tenham como prioridade clamar pela manifestação da glória de Deus na sua vida, porque não estão satisfeitos com nenhuma das possibilidades com as quais ele está diante dele neste momento. Ele não quer pensar na possibilidade de seguir sem o Senhor, mas não quer pensar na possibilidade de interromper a sua jornada com Deus, a sua caminhada com o Senhor. Se esta é a sua situação, se isso tem a ver com você nesta noite, Deus está lhe conduzindo a fazer a oração mais ousada da sua vida, a oração que possa trazer aquilo que você nunca experimentou na sua vida, mas uma oração que possa lhe proporcionar uma outra alternativa além daquela que você já pôde contemplar até este momento. Talvez alguns tenham recebido um diagnóstico médico e ainda aguardem por esta resposta. E a resposta pode ser que é incurável ou que tem tratamento, mas bendito seja o nome de Jesus. Porque quem confia no Senhor, quem põe a confiança em Deus, pode ver até uma outra possibilidade que ainda não foi contemplada nem por Deus e nem por nós. Porque quem pede a glória de Deus, vê uma nova alternativa diante de si, para a glória e louvor do nome de Jesus. Mas quem ora pela glória de Deus, queridos irmãos, em terceiro lugar, é porque está orando
por algo que é efetivamente pessoal e individual. Perceba você que Moisés já havia visto lampejos da glória do Senhor, sinais da presença de Deus de várias maneiras, enquanto na congregação, enquanto num relacionamento com o povo do Senhor, em adoração a Deus. Mas esta oração de Moisés surge no momento e numa circunstância muito individual, particular, peculiar. Irmãos, somos pessoas diferentes. Somos e temos necessidades muito particulares e peculiares. Pode ser que a sua necessidade nesta noite não guarde relação com a necessidade de ninguém aqui dentro desta casa. Mas quem ora pela glória de Deus na sua vida, pela manifestação do poder de Deus, da Shekinah do Senhor na sua existência, está dizendo: Senhor, trata cada individualidade, cada particularidade da necessidade que eu trago comigo no meu coração. Sabe, irmãos, Deus trata com uma multidão e alimenta um povo todo de uma vez. Mas Ele também tem assistência, tem paciência, tem tempo, tem ocasião e tem disposição para pensar na necessidade individual e pessoal de cada um de nós. Quem ora pela glória de Deus está dizendo: Senhor, eu preciso de algo que o Senhor nunca fez na vida. Eu preciso de uma nova, de uma outra alternativa, porque as que estão diante de mim não estão me satisfazendo e eu não posso me contentar com isso. Mas eu tenho necessidades que na maioria das vezes não se percebe na vida dos outros, mas que a gente entende que Deus, na sua infinita bondade, não só conhece as nossas necessidades particulares, peculiares, mas tem prazer em atender cada uma delas para a glória e louvor do nome de Jesus. Só verá a glória de Deus, ainda que seja um lampejo da glória do Senhor. E um lampejo da glória do Senhor muda a nossa história, faz da nossa vida e na nossa vida aquilo que a gente nunca ouviu falar. Um lampejo da glória do Senhor, ainda que um lampejo da glória do Senhor, ainda que a sombra da glória do Senhor, faz-nos experimentar uma alternativa nova diante do Senhor, mas faz-nos, acima de tudo, ter as nossas necessidades individuais e pessoais supridas pelo Senhor. Mas qual é o resultado de orarmos pedindo a glória do Senhor? Eu conversei com você no primeiro momento, pensando a natureza, a característica, o que pede ou o que está pedindo alguém quando ora pela glória do Senhor. Às vezes, meus irmãos, a gente está no meio de uma multidão de pessoas. Às vezes a gente está num contexto de igreja como esse. Às vezes as pessoas nos veem externamente, mas só Deus, na sua infinita glória, para saber os anseios que estão no nosso coração. Eu tenho uma boa notícia para você nesta noite. Clame pela glória de Deus e você verá algo que nunca ninguém viu acontecer na sua vida. E você verá Deus trazendo uma nova alternativa diante das circunstâncias que você tem. E você verá Deus falando com você pessoal e individualmente nesta hora. Mas o que espera, ou melhor dizendo, o que espera, não, mas o que alcança aqueles que oram pedindo a glória do Senhor. Por que alguém tem a necessidade de pedir pela glória do Senhor? Quem é motivado a pensar na glória do Senhor na sua vida? Alguém, queridos irmãos, que não pode mais errar. Que não pode, que na sua vida não cabe mais erros. Perceba, Moisés está neste contexto com pelo menos 80 anos de vida. Nasceu e por providência divina teve a sua vida poupada. Viveu 40 anos no palácio, sendo cuidado e instruído nas principais ciências daquele tempo. Sai do palácio e num ato antecipado, num ato de certa forma fora do plano divino e do tempo do Senhor, assassina alguém. E ele tem que se refugiar durante 40 anos na terra de Midian. 40 anos ele vê os seus sonhos e os projetos de Deus para a sua vida interrompidos por conta de um erro, de uma atitude impensada, de uma atitude precipitada. Moisés agora está diante de outra circunstância, de um outro novo grande desafio.
E Moisés, agora mais experiente, diz: Senhor, mostra-me a tua glória, porque eu não posso tomar mais uma decisão errada, eu não posso dar mais um passo errado na minha vida, porque isto pode comprometer definitivamente a minha jornada, os planos e os propósitos de Deus para a minha vida e para a vida do Senhor. Sabe, irmãos, quem ora pela glória do Senhor na sua vida, está dizendo: Senhor, eu não quero mais pecar, eu não quero mais errar, eu não quero mais uma vida me distanciando dos teus planos, eu não quero mais uma vida que de certa maneira interrompa os projetos de Deus na minha vida, eu não quero mais para a minha vida decisões, passos que de certa forma possam atrapalhar, possam parar e possam me fazer esquecer aquilo que o Deus um dia sonhou para a minha vida e para a sua vida. É possível que alguns de nós que aqui estamos nesta noite, viemos aqui para pedir a glória do Senhor na nossa vida, uma manifestação especial de Deus, particular, pessoal na nossa vida, porque a partir de hoje nós queremos um relacionamento de acertos, de avanço, de progresso na nossa caminhada, na nossa vida espiritual. Mas quem ora pela glória de Deus na sua vida, queridos irmãos, também é alguém que reconhece a sua limitação diante das responsabilidades e dos desafios que tem. Quem esteve hoje aqui pela manhã? Faça um sinal para mim. Muito bem, um grupo bem significativo. Nós somos desafiados, queridos irmãos, pela palavra do Senhor nesta manhã, a vivermos uma vida produzindo frutos e frutos para a glória de Deus. Deus usou de forma extraordinária missionária Lúcia nesta manhã, quando disse, especialmente, que nenhum de nós vai frutificar ou vai fazer algo na sua vida para a glória de Deus, se não estiver na dependência do próprio Jesus, que é a videira. Moisés tem uma responsabilidade, Moisés tem um povo para conduzir, Moisés tem um povo para levar a santidade, Moisés tem um povo para levar para tomar a posse da terra prometida. E quando ele diz, Senhor, mostra-me a tua glória, de certa forma ele diz, Senhor, eu não dou conta, eu não posso sem a tua presença na minha vida e na condução dos meus passos, me dando sabedoria para fazer o que o Senhor quer que eu faça. Se você acredita, querido irmão, que em 2020 você tem desafios maiores do que a sua capacidade, se você imagina, pelo menos pensa, que Deus vai colocá-lo diante de situações que vão além das suas posses financeiras, se você acredita de fato que há um Jordão para você transpor, como foi o desafio para nós no início deste ano, você vai orar nesta noite dizendo, mostra-me a tua glória, porque você diz, com esta oração, eu não posso sem que o Senhor me traga uma experiência que seja transcendente e muito além daquilo que a minha compreensão esteja ou seja capaz de perceber. Agora sim, mas o que experimenta quem ora pedindo a glória do Senhor na sua vida? Volte ao texto, por favor. E no versículo 19, Deus vai dizer, respondeu-lhe, farei passar toda a minha bondade diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou, não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando eu passar a minha glória, quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, e até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não me verá. O que experimenta alguém que ora pela face do Senhor? Em primeiro lugar, meus irmãos, resposta à sua oração. Resposta à sua oração. Olha só que coisa curiosa. Moisés começa pedindo por algo que ele nem sabia se Deus iria atender, por algo que ele nunca viu Deus fazer na vida de ninguém.
por algo que de certa forma era maior do que qualquer experiência que alguém tenha vivido. E aí está a ousadia de Moisés por pedir algo de tal proporção. E agora o que é que ele tem? Qual é o resultado desse clamor? A resposta ao seu pedido. Queridos irmãos, o resultado da ousadia de se pedir pela glória do Senhor é resposta daquilo que a gente talvez imaginássemos que Deus não pudesse responder, que Deus não pudesse ouvir. Pastor, mas como é que alguém pede algo que acredita que não vai receber? Mas aí é que está. Nem eu nem você sabemos se Deus irá responder, nem eu e você sabemos se Deus de fato irá conceder. Mas, meu irmão, uma coisa eu sei: quando eu me disponho a pedir uma experiência que seja transcendente, uma experiência que seja maior do que aquilo que qualquer pessoa possa ter esperado ou experimentado, Deus pode nos surpreender com a resposta daquilo que nós estamos pedindo e clamando ao Senhor. Curiosamente, muitos de nós não têm uma vida de oração, não têm uma vida de ousadia diante do Senhor, porque acredita que não vai receber aquilo que tenha pedido da parte de Deus. Moisés está orando, e para surpresa, por que não dizer talvez minha e sua, e não de Moisés, Deus, de alguma maneira, responde de forma positiva a tudo aquilo que Deus estava por fazer. Sabe, irmãos, Deus nos deu hoje um espírito de ousadia para estar diante do Senhor, pedindo por algo inusitado, pedindo por algo que vai além da nossa compreensão, vai além da nossa possibilidade de alcançar. E prepare-se, Deus vai responder na expectativa da sua esperança. Bendito seja o nome de Jesus. Qual foi a surpresa que Moisés teve? Deus respondeu a oração dele, daquilo que ninguém nunca tinha experimentado, daquilo que era particular e pessoal, daquilo que era uma alternativa nova diante daquela circunstância. Sabe, irmãos, Deus está neste lugar, e Ele está aqui para ouvir e ouvir as suas orações, aquela que você teve medo de fazer até o dia de hoje, aquela que talvez você não acreditasse que Deus pudesse responder, aquela que você achasse que fosse muito ousada para que você fizesse, mas que Ele te encoraja nesta noite a fazer, porque Ele quer te responder para a glória dEle e para a exaltação do seu próprio nome. O que nós temos quando temos a resposta como quando oramos pela glória de Deus? Queridos irmãos, Deus não nos abandona. Melhor dizendo, Deus muda a sua decisão, o seu plano, a sua decisão em relação a determinadas circunstâncias. Há uma linguagem na teologia que fala sobre o sentimento do homem comparado ao sentimento de Deus, e eles chamam isso de antropopatia. É atribuir a Deus um sentimento que é puramente humano. E o autor sacro, querendo expressar esse sentimento de Deus, de certa forma de mudança, porque diz a palavra do Senhor que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, para trazer esse caráter imutável de Deus, e ainda assim em concordância com o fato de Deus mudar a sua sentença em relação a alguma circunstância, o profeta vai dizer, o servo do Senhor vai dizer, que o Senhor se arrependeu daquilo que haveria dito que faria. Claro que Deus não se arrepende, claro que Deus sabe tudo antecipadamente pelo seu pré-conhecimento, claro que Deus sabia que naquele momento que Ele dissesse para Moisés que ele iria seguir sozinho, Moisés iria clamar pela glória de Deus, e Deus mudaria a sua sentença, e Deus mudaria aquilo que Ele haveria de fazer em relação a Moisés. Ah, pastor, Deus está nos céus para obedecer ao meu pedido? De maneira nenhuma, porque Ele é Deus e Ele é soberano, Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos, mas Ele é Pai no sentido
de até pensar sobre o pedido que um filho faça, e atendendo este pedido, possa até contrariar aquilo que ele já tenha dito do ponto de vista da determinação de Deus. Quando o texto diz, nesta perspectiva, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Ele vai dizer mais, vou me compadecer de quem me compadecer. Quem ora pela glória de Deus, move o coração de Deus no sentido de que Deus haja em favor de nós e não dos seus planos e daquilo que Ele mesmo tenha decretado. Que lindo, meus irmãos, saber que a oração pedindo a glória do Senhor move o coração de Deus em favor daqueles que estão buscando a Deus com sinceridade. A palavra de Deus diz que o Senhor não resiste a um coração contrito e quebrantado. Deus está vendo Moisés e ele dizendo, Senhor, eu não posso ir sozinho. Tem que ter outro jeito. Eu não posso seguir sem o Senhor. Eu não posso ficar aqui parado porque Deus não me chamou para interromper esta caminhada, essa jornada, para ficar no meio do caminho. Deus não me tirou da escravidão para morrer no meio da estrada. Deus já me disse que o deserto não é o destino. O deserto é uma caminhada proposta por Deus. Portanto, eu tenho que ter uma outra alternativa. E Deus, que de certa forma estava irado com o povo, agora se compadece dele, ouvindo a oração de Moisés, segundo a ousadia do seu coração e a proposta de ver o Senhor mudando a sua sentença, porque Ele usa de misericórdia e se compadece daqueles que com ousadia vão diante do Senhor pedindo aquilo que aparentemente possa ser inusitado. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Bondade e misericórdia vão nos acompanhar todos os dias, quando nós especialmente clamamos por uma manifestação extraordinária de Deus em nossa vida, em nossa circunstância. Deus está disposto, meu irmão, inclusive, a mudar os planos que Ele tem. Não porque você, de certa forma, tem autoridade sobre Deus, mas porque Ele tem misericórdia por sua vida, por sua casa e por sua família. Deus está disposto a abrir uma exceção daquilo que Ele tenha dito, daquilo que Ele tenha anunciado, do ponto de vista, a atender a oração de alguém que está com fé dizendo, Senhor, mostra-me a tua glória. Mas, meus irmãos, quem ora por isto, também tem como resposta uma antevisão dos céus e da experiência que viveremos na glória. Volte no texto lá. Ele diz no verso de número 23, depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. O texto, de certa forma, traz uma resposta de Deus. O texto, de certa forma, traz uma perspectiva, um lampejo da glória do Senhor, porque diz a palavra do Senhor que no céu o veremos face a face, contemplaremos a sua beleza, mas é especial, meus irmãos, pensar que quem ora pedindo a glória do Senhor, pedindo a manifestação da glória de Deus na sua vida, é capaz de experimentar a antevisão, a experiência daquilo que só os céus pode nos proporcionar. Moisés, quando pedia pela glória do Senhor, Deus lhe traria como resposta a oportunidade, ou de que ele fosse assunto ao céu, ou de que o céu descesse, mas que ele contemplasse aquilo que o aguarda na eternidade, por promessa, por cumprimento daquilo que Deus tem nos anunciado. Pedir a glória do Senhor, meus irmãos, traz como resultado uma experiência que nós não vamos viver na terra, só quando estivermos nos céus. Céu na terra é a promessa do Senhor para aquele que, de certo modo, tem a ousadia de clamar pela glória do Senhor. Eu preciso fazer algumas aplicações, algumas considerações sobre esse texto. E com a ajuda do Ministério de Louvor,
que estará caminhando aqui à frente. Dá para pensar no sentimento que Moisés tinha no coração. Porque quando os nossos filhos erram, a gente sempre acha que a culpa é nossa. Não é verdade, irmãos? Onde eu errei? É a pergunta que nós fazemos. Um pastor, quando está à frente de um ministério, de uma igreja, quando vê que algumas coisas saem do eixo, quando vê o povo desinteressado por uma vida de santidade a Deus, quando vê o povo apático diante de um momento de adoração, pergunta: Senhor, o que é que eu estou fazendo de errado? Onde é que eu estou errando? Um marido, quando vê o seu casamento acabando, uma esposa, quando vê o destino final do seu relacionamento no cartório, ela diz: onde é que eu errei, Senhor? E adiante da expectação de que as situações e circunstâncias são reflexo das nossas ações e especialmente dos nossos erros, é entendendo que de alguma maneira fomos limitados no papel e na responsabilidade que Deus nos concedeu ou nos permitiu, que às vezes a gente vai aos pés do Senhor pedindo pela glória dele na nossa vida. Quem era o líder daquele povo? A quem Deus tinha dado a responsabilidade de conduzir aquela família espiritual? E está Moisés num misto de sentimento, num senso de responsabilidade por aquele povo tão grande, que ele diz: Senhor, ou o Senhor perdoa este povo, ou o Senhor risca o meu nome do livro da vida. Mas aí Moisés se vira para o povo e diz: o que vocês estão fazendo? Que ato de loucura é esse? E o sentimento de Moisés está entre não querer que os seus se percam, mas de certa forma com ressentimento pelos seus não seguirem as suas orientações. Às vezes é esse o sentimento que permeia a vida de muitos pais. Ora pelos filhos, mas quer matar o filho. Clama pela esposa, pelo marido, mas quer matar ele. Porque no fundo sabe que é desobediência, sabe que está indo por um caminho errado. Irmãos, é nesta hora que a gente tem que chegar: Senhor, mostra-nos a tua glória. Como é que a gente conduz um povo com ressentimento no coração, irmãos? Como é que a gente conduz uma família com ressentimento no coração? Como é que a gente conduz um ministério sem ter paixão, sem ter verdadeira devoção àqueles que Deus confiou na nossa mão? E eu não posso entender que um pastor possa ocupar um púlpito de uma igreja, que um pai esteja à frente de uma família, que uma mãe esteja à frente de uma família, que não possa estar disposto a morrer pelos seus, porque o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Mas ele está no misto de ter que controlar as suas emoções, de ter que manter o equilíbrio, porque ele sabe da rebeldia que vai no coração de uns, na rebeldia que vai no coração de outros, na infidelidade que vai no coração de outros. Mas é diante dessa situação que alguns de nós são levados a pedir: Senhor, mostra-me a tua glória. De que maneira a glória de Deus se manifesta? A colocar paixão por nós, no sentido que a gente não desista dos nossos. Mas dá também compreensão e amor, para que a gente não queira matar aqueles que estão sob a nossa responsabilidade, para que a gente não perca o carinho, a admiração, o respeito pela noiva do Senhor, que é pura, imaculada, é santa, e Deus espera que a entreguemos sem mancha.
E há muitas famílias vivendo essa realidade, mas que nesta noite entendem que estão aqui pelo plano divino na sua vida, porque precisam clamar: Senhor, enche o meu coração de responsabilidade para com essas pessoas, mas me ajuda a lidar com os erros e as fraquezas daqueles que insistem em pecar, mesmo sendo orientados e bem orientados pela palavra do Senhor. Mas irmãos, pense comigo. O que é mais fácil? Olhar para uma responsabilidade maior do que aquela que você já enfrentou até agora? Ou parar por aqui? Ou seguir aquilo que o instinto natural humano normalmente entende, que é de ficar aonde está, de se estagnar do ponto de vista do progresso? O que é mais fácil? O que seria mais fácil para Moisés? Olhar para o povo e dizer: ó, culpa dos erros de vocês, estão colhendo o que vocês plantaram, porque a vida é de semeadura? Ou partir para um processo de restauração, de reconstrução, de renovo, de avivamento no meio daquele povo? O que era mais fácil? O que era mais fácil? Humanamente falando. Por certo, queridos, era Moisés voltar para sua família em Midian, viver a sua vida e dizer: Senhor, eu tentei, mas a culpa é do povo que tem natureza para pecar. Moisés não faz isso, irmãos, porque Moisés foi visitado pela glória de Deus. Porque Moisés vai olhar e ele disse: eu tenho um desafio maior do que o que eu tinha, porque até ontem aquele povo era santo, até ontem aquele povo era devoto a Deus, até ontem aquele povo estava ainda contemplando, extasiado diante dos milagres de Deus. Agora eu tenho que conduzir um povo que é pecador, que é infiel e que acima de tudo é profano. Mas irmãos, quem vê a glória de Deus não olha para o tamanho do desafio que possa ter, não olha para a dificuldade, para os anos que ainda tenha que esperar para ver o cumprimento do que Deus possa fazer. 40 anos Moisés teria que peregrinar. Mas ele vai dizer: a glória do Senhor me basta. Se eu vi a glória de Deus, eu estou pronto para desafios maiores do que aqueles que eu tenho enfrentado. Eu estou pronto para a tarefa, inclusive, de estar à frente de um povo numa circunstância completamente adversa. A glória de Deus visitar a sua vida nesta noite é a certeza de que você sai daqui preparado para desafios maiores que você já tem enfrentado, preparado para dar continuidade àquilo que você um dia propôs no seu coração e que Deus também propôs. É sair daqui com a convicção de que a terceira alternativa de Deus vai se cumprir na sua vida. Nem você vai sem Deus, nem você fica parado, mas o Senhor vai adiante de você. Bendito seja o nome de Jesus. Eu quero orar por você que está aqui nesta noite. Pastor, eu nunca vi alguém dizer que Deus pudesse usar de compaixão e misericórdia para um traste como eu. Nunca vi ninguém que tivesse tantas oportunidades quanto eu tive e ainda assim encontrar o favor divino. Peça a glória de Deus na sua vida. Ore pedindo pela glória de Deus na sua vida, porque Deus faz aquilo que você nunca foi capaz de ver Deus fazendo na vida de outra pessoa, ainda que uma restauração emocional e espiritual na sua vida. Pastor, ore por mim. Eu estou diante de uma circunstância e as alternativas que me foram propostas até esse momento ainda não atendem à minha expectativa. Eu preciso que Deus tenha um plano C para a minha vida nesta noite. Eu preciso que Deus nesta noite descortine uma nova possibilidade diante desse desafio. E eu lhe convido a orar pela glória de Deus, pela visitação da glória de Deus na sua vida. Nós vamos louvar ao Senhor neste momento. E é possível que alguns daqueles que aqui estão nesta noite
estejam pensando em tomar o caminho mais curto, em tomar o caminho mais fácil da vida. Mas a vida cristã não tem atalhos. A vida cristã não se pode abreviar momentos e circunstâncias. O tempo que tivermos que esperar, vamos esperar. Mas porque a glória de Deus nos visitou, custe o tempo que custar, vamos nos manter firmes na proposta que Deus tem para nós. Fique de pé nesse momento. Vamos adorar o Senhor. E logo em seguida vamos orar por todos nós que aqui estamos.